Sejam muito bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde a gente lê a Bíblia e tenta extrair o máximo de códigos possíveis dali de dentro. Eu vou dar início aqui, estamos dando início a isso. A gente tem uma lista de oração no nosso grupo do Telegram, onde o pessoal chega e coloca o nome lá, e temos pedidos de oração também sendo respondidos por Deus, né? Deus é maravilhoso demais e Ele atende todos os nossos pedidos, pode ter certeza. Amém. Está aí assistindo pelo YouTube. Nosso encontro é diário, à meia-noite e 7 do Brasil, e nesse formato aqui, via Zoom. Então, se você tiver interesse e quiser participar desse formato aqui, você vai lá no nosso Instagram, no Extraindo os Códigos Poderosos da... Não, perdão, código.007. Eita, tem que pensar isso aí. E lá tem um Linktree. Você clicando naquele Linktree lá, você vai cair no nosso grupo do Telegram, e lá são postados os links para poder você participar aqui ao vivo com a gente, beleza? Dando recado, bora aqui para a oração e depois ler a palavra de Deus, beleza? Então, quem se sentir à vontade, quiser orar, sinta à vontade e ore. Boa noite, Leuzeira. Leuzeira chegou, né? É isso aí. Chegou. E aí, galera, como vocês estão? Fala, beleza? Bom demais. Como eu disse, se quiser começar orando, pode orar. Ou eu posso fazer também a oração, não tem problema também nenhum. Eu tô me organizando aqui. Tá bom, então fique em paz aí. Eu vou puxar a oração aqui, tá bom? Amém, amém. É isso aí. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão, Senhor Deus, por mais esse momento junto aqui, que a gente pode estar te buscando. A gente está aprendendo um pouco mais a Tua Palavra, Senhor, que Amém, é muito sim. rica, que é muito valiosa para nossas vidas, Senhor Deus. Senhor, nós temos uma lista de oração, Pai, onde são vários pedidos ali dentro de pessoas que realmente, Pai, precisam do Teu auxílio, da Tua mão, da Tua intervenção, para que algo aconteça, Pai. E, Senhor Deus, também aqui também tem, a Nari pediu também um pedido de oração aqui também. Eu não vou falar aqui, mas o Senhor já sabe, nós já começamos aqui antes. E é isso aí, Pai. Quero te pedir discernimento para que toda palavra dita aqui, que toda palavra que seja liberada aqui alcance pessoas e tenha poder de cura, de revelação, Senhor Deus, e poder que seja bênção para a vida dessas pessoas. É isso, Senhor Deus, que eu te peço, Pai, e agradeço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Vamos entrando também. E, Gê, se você quiser ler, pode, ou a Gláucia, Posso? à vontade, a gente lê. Ler. Então tá ok. Estamos em Jó, capítulo 32, beleza? 32, vamos lá. Abrindo, entrando. Eliú admoesta Jó e seus amigos. Então, aqueles 3 homens pararam de contestar a Jó, porquanto esse insistia em defender a sua inocência e justiça. Entretanto, Eliú, filho de Baraquel, cidade de Bus, da família de Rã, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com seus 3 amigos por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó. E mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú havia aguardado seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: Eu sou jovem e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso,
que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, os maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm o conhecimento do que é mais certo. Sendo assim, peço licença para exclamar: ouvi-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei. Esperei com respeito enquanto discursavas. Escutei com atenção todas as vossas considerações e vi vosso esforço em achar as melhores palavras. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente aos seus questionamentos. Portanto, não alegueis, encontramos sabedoria, que Deus o confronte e o refute de agora em diante, não o esforço humano. Todavia, Jó não dirigiu contra mim suas palavras, portanto, não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que tecestes. Vede, pois, eis que estão desconcertados, faltam-lhes as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Assim, também eu darei a minha opinião, também vou expressar minhas considerações e tudo o que sei sobre esse assunto. 18. Pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito de Deus é quem me impulsiona. Sinto meu peito a ponto de estourar, como vinho preso a odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os meus lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem justiça um lado ou outro, e ninguém adularei, porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse o meu Criador, em pouco tempo me retiraria da terra. Amém. Nossa, que tem várias chaves poderosíssimas, como sempre, né? Mas aqui eu percebi algumas coisas. Posso começar já falando aqui o que eu... Pode. No capítulo 4, ele fala sobre, né? Ele remete um pouco o que aconteceu naquela época lá, que na verdade acontece hoje ainda, né? Mas conforme o tempo vai se passando, vem se perdendo, assim, que é o respeito aos mais velhos, né? Que Eliú esperava, sabe, a vez dele, ficou esperando lá, porque ele escutava, ele estava dando, né? Ele estava esperando os mais velhos falar, né? Que era o, né, Elifaz e os outros lá, né? Que vieram antes dele, né? E não estava surtindo efeito. E o que me chamou a atenção também foi que ele falou, né? Que aqui no capítulo 6 ele escreveu assim, a minha versão tá assim, ó, e respondeu Eliú, filho de Baraqueu, né? O Buzita, e disse: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Significa, ele ficou intimidado, né? Com a presença dos outros, porque às vezes a gente chega em um local, sabe, a gente vê aquelas pessoas lá que estão falando aquele monte de coisa, né? Eu chego numa roda assim de pessoas, né? Vamos supor, a gente estava falando esses dias sobre essas pessoas que a gente tem uma certa admiração, que a gente escolheu como mentor, né? E como que são pessoas assim sábias, que têm aquele conhecimento, né? E muitas pessoas acabam idolatrando essas pessoas. Esquecem de ver que eles são seres humanos, eles têm uma certa expertise em determinadas áreas, né? E ele está passando isso para frente, né? Para que nós aprendamos com isso, né? E esquece que essas pessoas, eles, na verdade, eles não se veem assim como gurus, eles querem ser tratados normalmente, né? Só que a gente cria aquela expectativa gigantesca, né? E tudo na nossa cabeça, né? Só estou tentando assim tentar ver, entender um pouco, né? Se é isso mesmo que está aqui, né? A sensação de que Eliú
quando ele estava ali, né? Ali dentro. Só que ele diz também, na situação, ele diz também que... Bom, o que ele disse foi que ele foi o seguinte, que os que vieram antes dele, o que foi falado, não surgiu efeito, né? Até então. E foi isso que eu extraí até agora. Aí me veio assim uma palavra, me veio assim uma chave, né? Uma sabedoria dos mais jovens. Porque tem muita gente que tem muita gente que tem idade, mas não tem sabedoria, né? Ele tem vivência às vezes, mas não tem sabedoria. E tem muito jovem que tem mais sabedoria do que as pessoas de mais idade, né? E é isso aí. É interessante, eu vou pegar o seu gancho aí, como tem o respeito, né? A gente vê que, pelo menos no Ocidente, os mais velhos são muito desrespeitados, né? Ninguém dá valor ao idoso. No Oriente, eles valorizam a sabedoria dos mais velhos. Então, a gente vê que isso aqui, né, na cultura do povo, um povo... Falei judeu aqui no começo, mas o judeu ainda não tinha nascido aqui, mas é um povo que tem muita sabedoria de esperar, tem princípios, porque aqui a gente pode extrair princípios, né? O respeito, a honra aos mais velhos. No 11, ele fala, eu esperei com respeito enquanto falava. Hoje, os mais novos não têm muito respeito, muita paciência com os mais velhos. Então, é muito interessante você ver que na cultura eles respeitavam, não quer dizer que eles sabem tudo, mas existe o respeito e a honra. Aqui ele expressa isso, né, no coração dele. A Bíblia, Ângela, a Bíblia está assim, esse versículo que você falou, olha que interessante. Respeito e dei ouvidos às vossas considerações. Dei ouvidos às vossas, quer dizer, o que ele falava era considerado, né? Jamais desprezado. É o que você está falando aí da cultura realmente de respeito e de consideração com todos, né? E é muito interessante, porque ele fala isso, né? E, por outro lado, não são só os mais velhos que têm a sabedoria. Eu tenho acompanhado um grupo de super jovens, né? Faixa de 14 a 19 anos, falando da palavra de Deus, rompendo absurdamente. A minha sobrinha é uma delas. Ela hoje é uma pessoa assim que tem influenciado até adultos. E eu vejo que não tá, ela ensina adultos com toda a sabedoria, porque ela usa a sabedoria bíblica. Uma empreendedora, já tem empresa, já é CEO da própria empresa, já investe, já está assim estourando, e como ela tem vários. Então a gente vê que assim Deus está levantando também os mais jovens, muitas vezes, para ensinar os mais velhos. Então é uma nova geração. Hoje é o 32. Boa noite aí, quem eu não falei boa noite ainda. Agora a gente está entrando também. A Beatriz entrou há pouco. Isso porque eu falei que eu não ia entrar hoje, tá, gente? Você tá ligado diretamente na fonte. Eu não sei. Eu não aguento. Ângela, eu tenho que descobrir teu código ainda, porque eu não entendo. Meu Deus. Você não dorme, você está o tempo todo ligada, parece. É a minha impressão. Ai, Jesus, mas é mais ou menos isso. Você sabe que eu sempre falei, né? Hoje eu estou mudando um pouquinho, porque eu sempre achei que dormir era perda de tempo. Então, na minha época de faculdade, eu dormia 3, 4 horas por noite. Então, hoje eu me policio para dormir mais. Então, eu vou. Assim, aí quando eu fico muito cansada, eu tiro um dia e durmo bastante. Eu sei que não é o certo, porque nós temos que cuidar das 3 áreas, mas cada um tem um ritmo mas eu cuido das outras também. Mas eu tento estar no ar sempre. Tem que cuidar. Sim. Léo, teu áudio tá muito baixinho, viu, mano? Você tá tampando o microfone? Meu? Tá baixinho teu áudio,
Ah, não, então deixa eu mexer aqui. Peraí. Primeira vez que eu não vejo o Léo dirigindo. Pois é. Ah, hoje eu tô quietinho em casa. Peraí. Primeira vez. Eu acho que daqui a pouco a coisa verde aqui atrás vai cair. Você é na Alemanha, Aí, agora melhorou, Ado? Tá perfeito, melhorou. meu irmão. Nossa, agora tá nítido demais. Melhorou, e agora o áudio? Tá perfeito. Melhorou. Mas Tá, deixei, porque agora vocês ficaram mudo para mim aqui. Peraí, deixa eu mudar minha configuração aqui. Sim. A gente tá falando, então, esse negócio de respeito, de honra, eu anotei aqui, né? Respeito e honra. Caramba! Respeito e honra é muito interessante, como é um princípio da palavra de Deus. Sim. Porque até o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E a gente vê hoje tantas pessoas não honrando. É o primeiro mandamento que a gente tem promessa para ter vida longa. Então, quer ter vida longa? Comece pela honra aos pais. Depois a gente vê a honra aos mais velhos. Então, a gente vê que a honra... Honre teu pai e tua mãe, né? Também honre teu pai e tua mãe, a honra aos mais velhos. Porque que delícia, eu tenho o prazer de sentar com a criança no chão para brincar, mas eu tenho assim, paixão de sentar com um idoso e ouvir as histórias. Quantas histórias eles têm para contar. Nós temos uma geração aí que acaba não tendo paciência com os mais velhos. Não é muito mais velhos. Eu vejo que assim, eu já passei um pouquinho da geração deles, eles já não têm mais paciência, porque a linguagem é outra, tudo. É claro que isso não é geral, mas eu vejo que tem muito isso, porque se perdeu muito nessas últimas gerações os princípios. Eu vejo que assim, houve um afastamento muito grande de princípios. Muita gente querendo ter razão, brigando para ter razão, entrando em salas lá, só para ser aquela pessoa que milita por qualquer coisa. Como a gente falou, como a gente falou ontem. Como a gente até falou ontem, a gente tem que realmente saber por quê, por uma causa, a gente tem que saber fazer perguntas corretas, se posicionar onde está. Provérbios ensina isso para a gente o tempo todo. É como você se portar diante das autoridades, como você se portar diante das pessoas mais velhas, diante de pessoas mais importantes do que você. Como você não querer a honra para si, mas esperar que as pessoas te deem honra. Então, tem códigos assim, preciosos. Esse respeito e honra, para mim, é fantástico. Não que ele vai estar certo, no que ele vai dizer em argumentos e tudo mais para frente, mas ele demonstrou aqui o que estava no coração dele de respeito e honra. Aí vem o princípio da obediência também, né, Ângela? Uhum. Você obedeceu o que está na palavra de Deus, quando você relacionou aí com honrar pai e mãe, né? É o princípio da obediência. E atrás da obediência vem a bênção, né? Nossa, é poderoso demais. Isso é poderoso demais, Gláucia. Eu vejo, pessoal, olha, deixa eu dar um aqui, assim, a nossa dinâmica é assim, a gente pega e para se identificar com o texto, a gente tenta extrair o máximo e acaba entrando no pessoal também, dando nossos exemplos de vida, né? E eu lembro que o passado é muito forte para mim isso na família, de respeitar os de mais sabedoria, os mais velhos mesmo, né? Eu lembro que eu adorava escutar minha avó falar. Adorava escutar minha avó falar. Eu amava escutar minha avó falar. Eu ficava ali horas e horas escutando ela. Aquela vivência que ela teve. Ela era semi-analfabeta, né? E uma pessoa que viveu a vida para servir os outros, sabe? Então, esse princípio da servidão eu tenho muito dela, muito, muito forte dela. E eu parava e ficava escutando, porque muita coisa que ela me falou naquela época lá, eu uso até hoje e formou a minha identidade, sabe, quem que eu sou, sabe? Muitos princípios muito valiosos, sabe? Eu lembro de hoje de histórias que ela contava da época quando ela era mais, sabe aquela época que teve, né? A segunda e terceira não, graças a Deus não teve a terceira guerra mundial, teve a segunda. E ela contava como que era naquela época lá para ela ver os aviões passando, aquela época militar, acho que era de Getúlio Vargas naquela época, não era? Que estava no poder, né?
não sei se era Getúlio, enfim. Eu só sei que ela contava aquilo, sabe? Eu ficava ali, ó, escutando, porque ali nas entrelinhas tinha muitas chaves poderosas, né, para poder a gente usar na nossa vida. Eu sempre tive isso dentro de mim, de escutar os mais idosos, escutar os mais experiência, né, os mais velhos, porque a gente não para escutar os outros, né? E as pessoas com mais vivência, né, a gente acaba vendo que tem muito a acrescentar, meu Deus do céu. Tem muito a Nossa. acrescentar. Na verdade, a gente só tem a ganhar, né? Se a gente colocar, tirar um pouco os nossos referenciais, né? Porque a inteligência ela não está ligada à sabedoria, né? E a gente, quanto mais velho vai ficando, a gente vai deixando algumas coisas de menino para trás. E quando a gente vai acumulando certos conhecimentos na vida, isso nos leva a ter mais compaixão, mais força, né? Mais a gente consegue ser mais pacientes, a gente consegue ser mais prudente, né? E tudo isso vem com referenciais. Vou dar um exemplo clássico. Quando a gente pega uma seleção de futebol onde só tem garoto, você vai ver uma coisa muito legal acontecer. Você vai ver muita explosão, muita força, como fala, muita velocidade, Vigor, né? no jogo. Mas logo você vai ver o time diminuindo a qualidade do toque de bola, a qualidade de ataque, a inteligência na defesa, a inteligência no ataque. Por quê? Porque as pessoas, elas cansam, né? E aí você precisa ter os jogadores mais experientes para dar um toque na bola de lado, para segurar a bola um pouco no pé, para proteger melhor a bola, para aproveitar o tempo, né? E para poder chegar melhor no jogo. Aí você começa a ver um pouco das estratégicas do jogo, né? E na nossa vida é do mesmo jeito, cara. Se a gente tirar os mais velhos, os referenciais dos anciões, né? Eu falo ancião porque entra, né? Se você tirar os referenciais, mano, a chance de você perder o jogo vai ser grande. É igual aquela historinha que foi contada aí pelo Bruno esse dia para trás do senhor, né? Da história do cara que estava da competição de lenhador, né? E é interessante porque a experiência nos leva ao êxito. Quando a gente se torna mais experientes, mais sábios, cara, a gente faz menos força e chega mais rápido no objetivo. Então, quando a gente Que poderoso, meu Deus. segue os conselhos dos mais velhos, quanto mais ouvir, né? A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, quando você tem conselhos de pessoas que já passou por algo que você está passando, conselhos de pessoas que são, sabe assim, que tem um casamento bem sucedido e você vai pedir conselho para uma pessoa dessa no casamento. Até o conselho dela é mais pesado, é mais denso, sabe? Quando você vai pedir conselho para quem já machucou e quem ficou um certo tempo sem andar, certo? Você começa a sentir um pouquinho, né? Como que seria se você deixasse de andar? Então, assim, são referenciais. O que acontece nos dias de hoje é que nós estamos vivendo uma época onde nós temos, igual eu falei esse dia para trás, nós somos bombardeados por informações. Informação, quando as pessoas não sabem usá-las, entendeu? Essa informação sufoca as pessoas, né? Então a gente vê um monte de gente nova querendo ensinar os mais velhos. Então, por exemplo, se você perguntar para umas pessoas bem mais velhas que chegaram a pegar a época de guerra, época de, sabe, de caos, época de uma porrada de outras coisas que viveram na história, e você for falar para elas sobre a pandemia, certo? Você vai ver que para ela não foi muita novidade. Por quê? Porque ela já passou por algo pior. É igual aquele dia que eu falei sobre os referenciais, né?
eu que nasci na década de 80, eu sou de 84, né? Eu vi a seleção brasileira jogar na Copa de 94, ser campeão, Nossa, certo? chorei demais. E a molecada que nasceu em 94, que agora está com seus 20 e poucos anos aí, entendeu? Cara, eles não viram isso. Então, jogadores bons de futebol para eles é baseado naqueles que eles estão assistindo nos dias de hoje, certo? E aí os nossos, entre aspas, ídolos, né, não mudaram. Então, hoje a gente consegue entender melhor como que os mais velhos, né, além deles terem vivido e visto muito mais coisas na vida deles, tanto coisas boas quanto coisas ruins, o conselho deles ainda assim tem um peso muito grande. Uhum. E, cara, e tolo é aquele que não escuta o mais velho, né? Isso é muito poderoso, né? Entra até no mundo animal a gente observa isso, né? Eu já contei, mas eu tenho que voltar a repetir isso porque essa história é muito válida, sabe? Na Índia, quando eles começaram a matar os elefantes mais velhos, né? Fantástica essa Porque, história. porque eles eram não estavam mais não eram mais produtivos, né? Só que ele tem importância muito grande, né? Os elefantes mais velhos do respeito, né? De servirem como exemplos, né? Exatamente, sabe? Eles têm, porque os mais velhos na Índia, por exemplo, né? Essa cultura dos elefantes e do homem, né? Era muito harmônico, né? Era muito bonito. E hoje em dia, como está tudo muito acelerado, isso se espelha até mesmo na cultura lá. Então o pessoal começou a querer matar os elefantes. Na verdade, os elefantes mais jovens começaram a ficar muito agressivos e se rebelar, né? Atacar os. Atacar o povoado, matar pessoas. E quando alguns pesquisadores foram lá e começaram a procurar qual que seria o motivo, porque eles de repente, porque durante muitos anos ele foi matando os mais velhos. Os mais novos foram perdendo a referência da harmonia com o outro, né? E instalaram na cabeça que o ser humano é um ser ruim. Então começaram a se rebelar, né? E Interessante. até no reino animal, né, cara? Não dá, cara. A gente não pode brincar com a natureza de Deus, né? Nossa, a natureza de Deus, cara, esse é um título também. É muito interessante quando a gente olha assim referenciais, quando se apresenta, sempre tem, né? Eu sou o Deus de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, sempre trazendo e lembrando o povo dos referenciais, né? Sempre vai ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sempre ele lembrava, porque são referenciais até hoje. Davi é referencial, Abraão é referencial, Salomão, até hoje a gente fala da sabedoria de Salomão, mas por que Salomão teve sabedoria, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, porque ele pediu a sabedoria a Deus, porque ele viu a sabedoria, o seu pai, né? Ele viu o referencial no seu pai, errou, mas viu a sabedoria do pai e falou: se você tiver que pedir alguma coisa para Deus, peça sabedoria, porque Salomão era ainda jovem. E depois ele chamou para si os 12 anciãos sábios. Ele foi pegando todos os códigos. Ele depois se perdeu, porque teve coisa, mas ele começou dessa forma. E a gente vê que foi o reino mais próspero, não teve guerra, então foi o que mais acumulou riquezas, mais conquistou terras, que construiu o primeiro templo. Então a gente vê que teve todo um referencial, só que ele teve o referencial do seu pai, né? E aí a gente vê que a gente tem muitos referenciais, e aqui também no 16, depois ele continua, ele fala, ele esperou o momento certo de falar, ele não atropelou, ele continuou, e ainda ele perguntou: devo falar? Eu não sei se essa pergunta foi, não dá para saber o tom de voz que ele usou, né? Se foi, mas eu não creio que seja um tom de voz desrespeitoso, até pelo que ele falou antes. Seria, eu acho que posso falar agora é minha vez. Eu daria a minha opinião também, vou expressar minhas considerações e tudo que sei sobre esse assunto. Então, teve uma sequência, e ele esperou a vez dele, ele perguntou se ele podia falar. A gente, mais uma vez,
para ele, os outros eram referenciais. Mas chegou um ponto que eles não tinham respostas. Aí ele fala, deixa eu apresentar as minhas agora é minha vez. E interessante falar de também história de vida, né? Que o Léo comentou, o Ado também comentou, quando a gente tem história de vida. Quando as pessoas falam, né, do que aconteceu, do que nunca aconteceu, eu falo, gente, eu vivi abertura de mercado, eu vivi mercado fechado, eu vivi abertura de mercado, eu vivi o Windows chegando no Brasil, eu vivi o primeiro celular existindo, quando eu comecei a trabalhar, eu usava fax, aí depois eu vi e-mail chegando, internet chegando. Então, eu também vivi isso, hein? Você também viveu isso? Fax também, internet de escada, esse tipo de coisa. Isso aí também é da minha época. O Brasil... eu ficava na fila, eu era criança, eu ficava na fila das companhias telefônicas para poder comprar um telefone, custava o preço de carro, cara. Eu lembro disso, saca? Também lembro. Quando eu lembro da Vesper, quando a Vesper chegou no Brasil, quem lembra disso? O primeiro celular que a gente teve, aquele Motorola tijolão, a gente vendeu a moto do meu pai, quando ele faleceu, eu comprei o celular. Meu Deus, olha isso, gente, cara. Isso foi em 94. Gente, é um absurdo, né, a gente falar isso, com uma moto. Hoje a gente fala, caiu a ficha, a nova geração não sabe o que é isso. Caiu a verdade, ficha. Né, Gê? Caiu a ficha. O que caiu a ficha? Então, muitas coisas que às vezes a gente fala hoje. Claro que demais. Porque eu tenho muita história, né? Eu trabalhava no banco quando teve o primeiro plano Collor, né? O plano verão, plano cruzado, todo mundo brigando com a gente porque o governo pegou dinheiro. Foi meu primeiro emprego. Então, assim, é muita coisa que a gente já viveu, assim, já tem um pouco mais de experiência, de bater o olho numa situação, eu falo, a gente não precisa de bola de cristal. A gente bate o olho, a gente já sabe mais o fim. Por quê? Porque a gente tem princípios bíblicos também, a gente tem a Bíblia na nossa mão, e você junta princípio com experiência, eu falo, a gente não precisa muito de bola de cristal, né? E você sabe uma das coisas que acontece muito quando a gente tira os anciões, as pessoas mais velhas, principalmente do nosso meio, do meio cristão, sabe o que acontece? A gente começa a ver um mundo velho de interpretações pessoais bíblicas. E aí as pessoas começam a tomar para si não aquilo que era, mas aquilo que ela acha que é. E aí você vê igrejas, mais uma vez, não estou falando mal de igreja, ao contrário, mas a gente começa a ver referenciais fracos, referenciais sem, sabe assim, sem história, entendeu? Sem bagagem, fundando igrejas, criando líderes fracos, você entendeu? Porque não são referenciais. Aí você vê, por isso que a gente está no modismo aí. Cara, eu acho que nunca teve tantos pastores que caíram no Brasil como tem caído nos últimos 2 anos, sabe? A gente vê igrejas novas implementando o modismo, né, da americano, australiano, sabe? Paredes pretas, o jogo de luzes, um monte de coisa, legal. Mas se você perguntar para uma pessoa mais velha, que tem aí 30 anos, 40 anos, 60 anos de igreja, 50 anos de igreja, se você perguntar para uma pessoa dessa o que ela acha disso, ela vai ser a careta. Ela vai ser, essa aí tá por fora, essa aí é antiga, essa é aquilo. Mas uma coisa na presença de Deus que a gente sabe é que Deus é velho. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Certo? Deus é um Deus, mano, de sabedoria. Ele é um Deus que nada mudou para ele. Então, a tecnologia entrou, as coisas entraram, tudo, mas as coisas simples que a gente vive, que a gente tem até hoje, elas continuam sendo as coisas mais antigas que o mundo já viu. E que o mundo, desde a criação de Adão e Eva, o mundo vê. E é tão interessante que o próprio diabo sabe disso. Então, hoje as pessoas estão baseando coisas, baseando as verdades deles em, vamos dizer, inverdades. Né? E aí a gente vive aquele culto do achismo, né?
Ô, se o pastor der uma dura no culto, o pastor hoje não estava legal. Eu fui no culto, não gostei do culto hoje. Esquece que o culto é voltado para Deus, não é para ele. Vai orar na igreja para satisfazer o próprio ego, né? Justamente. Então, assim, olha, eu vou lhe buscar a igreja, vou ali na igreja, é a concepção do mundo, né? É aquela concepção de, olha, eu vou na igreja, eu sou abençoado. Eu não vou na igreja, nossa, Deus, estou em pecado. Entendeu? Então, assim, isso aí, cara, nos dias de hoje pesa muito, porque não tem substância. Se você, igual o exemplo do atleta que eu dei agora, se você pega um atleta mais experiente, você vai ver que o atleta mais experiente, ele não treme em decisões, certo? Ele não deixa a bola cair, vamos dizer assim, entendeu? Por quê? Porque o cara mais experiente, ele realmente ele já passou por alguns erros, por algumas derrotas, por alguns tombos que ensinou a ele. Então, cara, se a gente observar a vida de Jesus, quando ele era criança, ele estava no meio dos anciões, as pessoas mais velhas. E o grande problema das igrejas de hoje em dia é que elas estão tirando os anciões de dentro dela. Cara, eu sou de Goiânia. Eu vivi uma fase em Goiânia que Goiânia era tida como a capital evangélica do Brasil, cara. Todos os cantores queriam ir para lá, gravar CD lá. Certo? E foram, a maioria foram. Lá virou um celeiro de comércio cristão, certo? E aí a gente começou a ver uma migração de muita gente de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, sabe? Muitas igrejas começaram a ser fundadas lá. E aí, o que aconteceu? Começaram a ter divisões nas próprias igrejas que lá tinham. E aí o pessoal que era brigado em uma e entrava em outra, igual a gente escuta muito sair de uma igreja lá de Goiânia, eu não quero nem citar nome e tudo, mas saíram músicas, por exemplo, como que hoje soa como um jargão, e não deixa de ser verdade, mas eu sei o principal motivo das músicas e de quem escreveu a letra, quando eles falam lá que os improváveis, né? Que hoje Deus selecionou os improváveis, né? Tem até uma música famosa de uma igreja lá de Goiânia, cara, mas os improváveis nomeados nessa letra da música eram jovens, a maioria deles revoltados de algumas igrejas antigas, certo? Que os caras não queriam se enquadrar a doutrina, vamos dizer assim, da igreja, né? As coisas antigas da igreja. E aí essas pessoas queriam viver em pecado, queriam viver a vida do jeito que eles queriam viver e queria estar na igreja e ocupar e dar a palavra, e o pessoal mais velho barrava, não é assim não. E aí as pessoas se revoltaram, algumas saíram e montaram igrejas mais novas. Igrejas essas que hoje a gente vê o escândalo delas. Exato. A gente vê o peso, né, delas. Por quê? Porque, cara, a palavra de Deus é dada. Deus usou uma mula para falar no deserto, meu irmão. Deus não vai usar um cara, uma orelha seca, certo? Deus vai, se for para alcançar a vida, vai, mas é aquele negócio, se não tem substância, meu amigo, você vai ter que roer o osso uma hora. O pessoal pula etapa, né, Léo? O pessoal, então, assim, cara, é fase, é o passo a passo. É igual, aplica se você for entrar na igreja, numa empresa, se você for entrar numa vida acadêmica, mano, é passo a passo, não tem como você pular. E na vida cristã também é do mesmo jeito. Sim. A Bíblia, no livro de Provérbios, você vê sendo condenado várias vezes a prática de novos na fé liderarem. Entendeu? Por quê? Porque, cara, assim, aos olhos de Deus, é muita falta de sabedoria, entendeu? Então, assim, aí a gente pega pessoas que é igual a gente vê hoje na internet, vamos sair do campo da igreja, é igual a gente vê hoje na internet. Hoje nós estamos vivendo a era do coach. A maioria dos coaches, a maioria, não todos, lógico que tem uns que se destacam, são diferenciais, realmente são coaches, e eu até sigo muitos, mas a maioria dos coaches, principalmente dos novatos, são pessoas que foram frustradas na maioria da vida profissional delas ou não tiveram carreira bem sucedida na profissão delas, viraram coach para tratar de problema de outras pessoas. Porque é muito mais fácil eu tratar do problema dos outros que dos meus. Entendeu? E aí você aumenta o problema, assim, você meio que generaliza geral. Aí você queima o filme dos coaches de verdade, dos técnicos de verdade, e você começa, cara, a
não saber como tratar as feridas ou tratar as dificuldades, as limitações das pessoas que estão procurando. E com isso, cara, quando você pensa que não, você começa a nivelar as pessoas pela mesma régua. E se você pegar uma pessoa mais velha e colocar ela perto de um mais novo e comparar a ela, cara, você com certeza vai se surpreender muito mais com o mais velho do que com o mais novo. Porque, cara, o mais novo é igual eu dei o exemplo do jogador de futebol. Você vai ver mais beleza, mais força, você vai ver uma pancada de coisa legal. Mas se ela não tiver, agora a gente traz para o campo espiritual, se ela não tiver pautada na pedra angular, em Cristo, o mais novo, cara, é uma tragédia anunciada, dependendo do que ele estiver fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? A gente tem que ponderar. Mano, eu não consigo ver, por exemplo, uma vez eu entrei numa igreja, estava congregando, aí o pessoal porque queria que eu ficasse debaixo da liderança de um menino, só porque ele era filho do pastor, mas um moleque que, para mim, nunca foi referencial em nada. Como diz, nunca comeu um saco de sal comigo, entendeu? O moleque nunca rolou jiu-jitsu comigo, nunca jogou bola nos campos que eu jogo, entendeu? E aquele negócio, você jogou aonde, fera? Chegou agora, já quer pegar 10. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com quem que nós colocamos como líderes também sobre nós. Quem que nós nos subordinamos a estar debaixo, certo? Porque, cara, isso aí dita muito o nosso crescimento, seja profissional, familiar, certo? Tem gente que não tem referenciais em casa, mas tem referenciais na casa do amigo, entendeu? Mas tem referenciais na igreja. Tem gente que não tem referencial na igreja, mas tem referenciais no trabalho, de um profissional, do chefe dele, que realmente incentiva o cara a querer crescer, ensinando como fazer, como chegar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas e sacar. Uma das coisas que eu já estou concluindo, desculpa falar muito, uma das coisas que eu percebi aí, cara, já ouvia muito. Uma pessoa mais velha, ela escuta mais, entendeu? E ela descarta muito mais a asneira quando vem de um jovem, entendeu? Porque ela já sabe a intenção do coração dele, ela já sabe muitas das vezes o que ele vai dizer. Então, muitas das vezes, é as 3 formas de aprender na vida. É através dos conselhos dos outros, através dos erros dos outros e através dos próprios erros, né? Então, o mais velho, ele vai sempre te alertar. Olha, cuidado, né? Aí você vai ver outra pessoa junto com você cair, um cara mais ou menos do seu nível, cair, machucar, errar, perder, dar ruim com o cara, e você ainda não aprende, você depois ainda quer pagar para ver. Aí você pode errar, e quando você erra, certo? Isso vai te machucar. Aí é igual um amigo meu fala um negócio, fala assim, olha, o que não te custa, não te dura. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vejo muito isso aí na história de Jó. Quando ele começa a ouvir, todo mundo fala. Opa, peraí, ninguém aqui tá falando, ninguém aqui sobre falar. Agora eu posso falar a minha versão? Eu posso falar o meu lado? Eu posso falar o meu ponto de vista? Eu posso falar o que eu entendo sobre isso? E aí ele começa a falar e os outros têm que se calar. Isso é muito forte, cara. Muito gostoso. Desculpa ter falado muito. Mas é isso mesmo, né? Assim, né? A gente vê... Eu estava vendo esses dias também, né? Você falou do futebol. Você vê, quando eu peguei a época que o Romário jogava, né? Muita gente que vai estar assistindo aqui não pegou a época do Romário jogando. Mas o Romário não se mexia muito, né? Ele ficava lá na frente lá. O pessoal muita gente reclamava, não entendia. Mas, filho, você passava a bola pro Romário, ele fazia gol. Você levantava do sofá para ver, mano. Quando a bola chegava no pé dele, você... é agora. Era gol. Você sabia, manda a bola pro Romário, passa a bola pro Romário. Quando eu não passava a bola pro Romário, não era gol. Toda vez que o bendito do Romário pegava a bola no pé, chegava com a bola, era gol. Ele não corria muito, ele não fazia tudo aquelas coisas, né? Aquelas firulas doideira mesmo. Mas a bola chegava no pé dele, era gol. Né? Eu não sei muito do Romário, mas do Senna eu não perdia um. Meu Deus, aí outro também, né? E é um cara ligado na fonte, viu? Pense num cara iluminado por Deus, assim, cara. Ele era Deus. Era um cara pancada, mano. Vixe, um cara, eu arrepio.
Características do Senna. Cara focado, determinado, um cara que não baixava a cabeça fácil. Ele era pro meio deles. Sabe? Tem uma entrevista depois, quem não chegou a assistir isso, tá até no YouTube. Uma época quando os caras barraram o Senna um ano antes e tiraram o título das mãos dele, porque ele fez uma ultrapassagem enquanto os caras estavam por fora da zebra. E aí eles invalidaram e tiraram o ponto dele, ele perdeu o campeonato. Quando foi em 92, 93 mais ou menos, no outro ano os caras foram e voltaram à lei. Aí Senna ele levantou no meio de todo mundo a reunião com todos os pilotos e rasgou, vai falou para eles, mas o que vocês estão falando então é que agora pode. Quando foi comigo não pode. Então, tipo assim, ele era muito bruto, ele era um cara muito inteligente, muito perfeccionista. Ele sabia quando o carro estava bom só pelo barulho do motor do carro. Ele era honrado demais. Ele era honrado. Era bom demais. Muito escutava os mais experientes também, né? Ele escutava os mais experientes, ele respeitava. O princípio dele era muito forte, sabe? De escutar os mais velhos, sim, né? Mas ele não tolerava injustiça, essas paradas aí. Exatamente. Ele é um cara muito honrado. Então, esse negócio do respeito da honra, que é o título da nossa assim, né? Que eu peguei como título para nossa thumb hoje, ele vivia isso intensamente. Ele abrir a mão. Você lembra daquele acidente que teve, agora falando do Senna, assim, um pouquinho, mas pra você ver o tamanho da honra do cara. Ele disputando um campeonato, um colega dele lá, teve um acidente que não era nem da equipe dele, ele parou o carro, todo mundo ultrapassando. Correu lá. Ele parou o carro, eu arrepio quando falo isso. Ele desceu do carro, parou o carro assim, num lugar lá, desceu e foi salvar o amigo, porque o carro tava pegando fogo. Cara, essa cena fica na minha mente muito forte. Muito forte. Ele salvou. Senna era ligado com a fonte, viveu por princípios, a família dele é ligada à fonte. Uhum. E a gente vê que isso faz muita diferença. E ontem, um pouco do que nós falamos da vida de Jó, é que Jó sabia que todo mundo tinha nascido do mesmo jeito. Então, todo mundo veio à existência do mesmo jeito. Então, quem que é o outro? O Jó falou, né? Falou, eu olho para o outro de uma maneira, por exemplo, ele é mais simples, mas ele veio ao mundo da mesma maneira que eu. Ele nasceu de uma mulher e o Senna tinha muito isso, né? Todos nasceram do mesmo jeito, todos têm a mesma posição. Então, por isso que quando a gente sabe quem não tem alguém que seja maior. Eu devo respeito, mas ele não é maior, ele não é melhor que eu. Ontem eu até citei o exemplo do juiz lá do lado. Mas eu vou falar, o cara é juiz. E daí? Eu sou filha do rei. Simples assim. Então, o cara, assim, a gente choca quando a gente sabe quem é. E o Senna fez isso na geração dele. Ele chocou muita gente. Ele peitou muita gente. Porque ele tinha muita conexão com a fonte. Ele sabia quem era. O Davi, o próprio Davi também, diante do Golias. Exato. Quem que ele chegou no meio do exército lá, perguntando, conversando com um com o outro, ele fala assim, quem que esse cara acha que é para ele se levantar contra o exército do Deus de Israel? Tipo assim, cara, não importa quem que você é, irmão, eu sei quem que eu sou. Quem que é esse pangaré? Quem que é esse cara aí, velho? Os caras, uma coisa engraçada, né, que eu já escutei uma vez pregando para as crianças, era falar assim, pô, cara, aí eu até brinquei, você faz um alvo, né? Quando o alvo é pequenininho, é difícil acertar, mas quando um gigante de alvo daquele tamanho na sua frente, fica mais fácil acertar. E a Bíblia conta que Davi era muito bom de mira, né? Então, assim, ele treinava muito. Cara, e é muito legal, é muito gostoso. E o Davi, ele estudou, né? Ele foi buscar sabedoria, ele estudou qual que eram as fraquezas do gigante. Enquanto estava todo mundo naquela bolha de medo, naquela vibração de medo, né? Pensando naquilo, nós somos as 5, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente se conecta. O exército estava tomado de medo, porque estava todo mundo ali naquela mesma vibe, né? Todo naquela vibração ali. E o Davi estava lá cuidando das ovelhas porque ele não pôde, enfim, né? E quando ele chegou lá, com toda aquela simplicidade dele, né? E aí ele viu, né? Ele viu de fora um monte de exército, mesmo, todo mundo lá
fazendo na calça, enquanto ele falou, ele foi lá, foi buscar, né, conhecimento para poder saber, né, quais são os pontos fracos do gigante, né? Tanto é que ele acertou, ele era bom de pontaria, né? Era a arma que ele tinha. Ele acertou exatamente onde era o ponto fraco, né? Que era ali naquele local onde a pedra foi acertada, né? Foi um tiro certeiro, foi um tiro de sniper, né? E num vãozinho entre o capacete, né? Que eles usavam todo um aparato, foi num vão. Imagina a precisão que ele teve. Então, assim, e é interessante porque, cara, quem a gente escuta dita muito, certo, o nosso futuro. Não dê acesso a quem não te dá destino. Essa frase dita muito o nosso destino, sabe? Então, assim, se a gente escutar qualquer um, meu amigo, é difícil, é complicado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós somos senhores das nossas ações, entendeu? Nós decidimos o que ouvir, o que fazer, o que buscar, como fazer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, cara, hoje em dia o que mais tem é informação e justamente informação errada, né? Então, assim, é complicado isso. Então, nós temos que tomar cuidado, sabe? E outra, nossos referenciais, não adianta você ter muitos referenciais, certo? É igual os amigos que caminham com a gente, cara. Você não consegue, você mal consegue encher uma mão, entendeu? Então, assim, os referenciais são poucos, né? E aqueles que a gente tem que buscar o conhecimento, cara, pode ter certeza, não são muitos que tem aí, né? A gente vê com o passar dos últimos 10 anos, por exemplo, a gente ouviu falar em tantas pessoas que apareceu e surgiu como um boom, mas do jeito que elas vieram, elas foram, né? Então, assim, muitos não tiveram uma constância, né? Então, cara, é igual um tratamento. Existem tratamentos que você vai fazer, vai chegar até o final dele, vai ter êxito. Cara, e tem tratamento que você vai levar pro resto da vida. Exatamente. E tem tratamento, meu amigo, que você vai fazer e não vai dar certo, não vai dar nada, né? Então, sabe assim... que isso remete, Léo? Isso aí que você está falando? A gente estava falando do Senna, falamos de Romário. Esses caras têm um legado muito forte. Aqui na Alemanha, você acredita que o Senna, quando é muito mais respeitado e lembrado com amor, com aquela vibração, do que o Schumacher, que teve muito mais títulos, o dobro de títulos do que o Senna? Que doido, cara, sério? Cara, é incrível. Os caras são fanáticos pelo Senna aqui. Eles gostam muito do Schumacher. Eles amam o Schumacher por causa dos títulos. Tem um museu para ele, que tem um monte de coisas para ele, ou é na Inglaterra? Eu não sei. Tem um país que tem um museu bem dedicado. Aqui tem várias coisas do Senna, sabe? Porque o Senna ele correu pela... Deixa eu lembrar aqui um pouquinho. Correu pela McLaren, né? Correu pela Ferrari. Pela Lotus. Pela Jordan. Eu não lembro muito bem, mas... E algum desses... E aqui também tem no Museu da Mercedes, agora eu lembro. Tem também o Senna. O Senna também está no Museu da Mercedes. Porque uma dessas aqui usava motor Mercedes. Uma dessas empresas. Né? Em conjunto com a... Acho que era... Não sei se era McLaren, não lembro. Ou era Lotus, eu não lembro. Mas usava motor Mercedes. Cara, que legal. Cara, e, mano, falar para você... Nossa, o Senna, não sei lá o quê. São duas referenciais que temos aqui muito fortes aqui na Alemanha. É o futebol, né, com todo mundo que está acontecendo aí, e o Senna. Esses são os dois referenciais maiores, pessoal, assim, e você vê, né? E aí um outro referencial, que não é referencial, que você vê que não teve substância, que o Willa estava falando agora há pouco, só para dar um exemplo prático disso para vocês, assim, é o negócio do caneta azul. A gente lembra que teve um caneta azul, mas não sabe quem que é o cara. Sabe por quê? Tem coisa, mano, meu Deus, que piada, é isso? Irmão. Acabou, demorou um mês. Que os referenciais são piadas, cara. Entendeu? Tem coisas, são referenciais negativos. Entendeu? Então, assim, referenciais negativos também são referenciais, cara, querendo ou não. Não tem um legado assim de substância. Não tem legado. Coisa, né? De respeito, de honra, mas tem esses funk porcaria que tem hoje em dia. Meu Deus do céu, cara. Nossa, é terrível. Mas eu vou voltar um pouquinho para Davi e lembrar
como a gente está falando, e o perigo também de referencial bom ou ruim, mas no sentido de cuidado com os bajuladores que chegam, aqueles que vêm com presentes. Jó nunca aceitou também uma bajulação, é o mesmo jeito que ele não aceitou as críticas, porque ele sabia a quem ele era ligado, ele também não aceitava bajulações e presentes. Assim como a gente vê que esses grandes referenciais que a gente tem, hoje, vamos dizer que são poucos, como o Léo falou, são pessoas que não se corrompem com as bajulações, porque eu acho que o poder corrompe mais do que o dinheiro. Então, é muito complicado, às vezes a gente vê, quando a gente está falando de referenciais, de um, de outro, de positivo ou negativo, para mim, os referenciais, por exemplo, o Senna é um referencial porque ele não se corrompeu diante da época dele. Boa. Ele foi um cara que ele se manteve íntegro e sempre focado no que ele queria, naquilo que ele acreditava. Tanto que ele foi cortado tantas vezes, um acidente super suspeito, que até hoje não está muito explicado. Tomou então, lapada, tem muita coisa envolvida. Tomou muita lapada. Então, eu acho que é um cara que nunca se corrompeu e nunca abriu mão do que ele cria para agradar pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente pegar da vida de Jó também aqui, e trazer, como a gente está falando de Senna, ele nunca, vamos dizer assim, desagradou a Deus para agradar pessoas. Boa, então, a gente tem que tomar um cuidado, essa é uma frase-chave também, pode anotar aí, que a gente não pode desagradar a Deus para agradar pessoas, porque hoje a gente vê, nossa, tem hora que eu entro, de verdade, tem hora que eu entro lá no clube, tem hora que eu saio porque eu não aguento a rasgação de seda e a puxação de saco de alguns lugares. Eu não tenho paciência, de verdade, eu falo que eu já vivi bastante para não aguentar muitas coisas. Então... Ô, Gê, você lembra de ontem lá, a gente estava lá quando o Felipe entrou na nossa sala, né? Puxa, foi super legal. Foi legal demais, né? Aí o Felipe entrou, aí a gente tem aquela, porque ele é muito amado, porque ele dá muito gás para ir para frente, né? E ele é do bem, né, mano? Ele é um cara... a gente conhece o coração dele. Mas pense no goiano, rapaz. Pense no goiano. Tanto é que quando eu perguntei, eu fiz a provocação ontem, né? Eu conheço ele, eu sei o seu coração dele também, e você vê, né? Eu perguntei, pessoal, me fala uma coisa, antes do Felipe ir embora, fala para nós o que você pensa quando você pensa quando você olha para o Felipe. O que tiver na cabeça, qual a primeira palavra? O pessoal começou a falar, né? Amor, respeito, sei lá o que. E eu falei, e a primeira eu falei, né? Assim, né? A primeira, nossa, vocês pensam isso mesmo? Mas o que eu penso é piqui, lascar o bambu. Eu falasse que eu sou um goiano comedor de piqui, irmão. A respeito disso... E pensa lá, ele começou a sorrir, foi muito engraçado, porque ele não esperava, entendeu? Ele esperava que... Né? E é esse tipo de coisa que sabe, que os caras querem. Eles não querem rasgação de seda por cima deles. Porque eles eles querem ser tratados como pessoas normais. Porque a sabedoria traz respeito, mano. O Bruno ia falar, eu acabei interrompendo isso. A sabedoria traz respeito e traz além do respeito, né, mano, traz esse carinho. A simplicidade que ele tem, o carinho, o conhecimento, traz esse respeito para ele. Então as pessoas param para ouvir. Cara, eu escuto ele falar, eu não vejo ele agredir ninguém. Uma pessoa... Mas eu me identifiquei demais com o perfil dele, porque parece que eu sinto... É uma pessoa que eu consigo... Eu sou muito assim, eu gosto de bater o olho na pessoa e sentir dentro. Eu não sei se isso é dom de Deus ou se são os anos, mas eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e enxergar dentro. Tem algumas pessoas que eu não consigo enxergar dentro. E o Felipe é uma pessoa que eu olho e parece que eu enxergo dentro, eu vejo a sinceridade do coração. E assim, legal, tem muito isso, porque eu gosto de olhar no olho das pessoas, eu converso olhando no olho. Quando cada um está falando, eu procuro olhar para ver por quê. Sabedoria dos mais velhos. Mais experientes. Eu acho que eu sou a mais velha daqui mesmo, tudo bem. Você sabe que você falou uma coisa imprescindível agora. Todas as vezes que eu converso com os meus filhos, uso tanto a menina quanto o menino, eu noto que às vezes eles fogem os olhares. Né? E eu falo, se você chamar minha menina agora e perguntar assim,
Quando o seu pai conversa com você, o que ele gosta que você faz? Ela disse, meu pai gosta de olhar no meu olho e gosta que eu olhe no olho dele. Aí eu falei assim, mas você sabe por quê isso? Aí ela, eu não, mas a gente vê quando você tá bravo, quando você tá alegre, quando você tá, né? Eu falei assim, então, é justamente por isso, para você olhar no meu olho e ver aquilo que eu tô sentindo. E eu peço para você olhar no meu e olhe no seu, para quê? Para que nós dois tenhamos esse mesmo sentimento em comum de Conexão, que né? eu estou falando com você com convicção, com verdade, com amor, e Boa, você está Brunão. olhando para mim com essa mesma convicção, com essa verdade e com amor. Que princípio lindo, Aí cara. aí eu pergunto para ela assim, quando você está com seus amigos, tudo novinho, você olha no olho deles? Eu olho, pai, mas eles não olham no meu olho. Cara, pessoas inseguras, né? Não olham no olho, assim, né? Tem essa tendência de não olhar no olho, né? Mas Exatamente. os olhos Lindo são demais, a Brunão. candeia do corpo, né? Candeia A candeia da alma. Então, os olhos transparecem. As pessoas que trabalharam comigo, meus alunos falam, Ângela, você não precisa abrir a boca para falar. E é verdade, eu sou muito expressiva, meu rosto expressa, meu olhar expressa. E realmente, às vezes, eu tento não, mas não dá, já foi. Tanto isso é bom quanto às vezes é ruim. Mas eu gostei, está estampado, eu não gostei, vai estar estampado também, não tem jeito. E é interessante, quando a gente estuda comportamento, né? A parte comportamental, e principalmente faz os estudos faciais, quando você vai trabalhar treinamento, principalmente com técnicas de vendas, né? Que eu trabalhei muito tempo com isso, é interessante, porque no início você acha que até conversar olhando nos olhos do cliente, certo? É bom. Só que você começa a perceber que tem cliente que gosta que você toca nele, para ele se sentir que está na conversa. Daquela conexão, né? E tem cliente que ele é ouvinte. Você vai ter que falar, você não adianta nem querer mostrar. E tem cliente que é visual. Tem outro que é o sinestésio, né? Que é aquele que você tem que ficar encostando nele, você tem que levar o cara a sonhar com aquilo. E nem todos, né? Mas todos, quando você vai tratar de algo sério, de decisões sérias, a sua postura e o seu posicionamento, conversar olhando nos olhos, passa muito mais de você para ele do que dele para você. Então, isso traz a seriedade da conversa. Então, isso é uma coisa, características que a gente aprende com quem? Com a figura paterna. Quem exerce autoridade dentro de casa, né? Sobre você sabe, a Bíblia nos ensina, é interessante isso, que a responsabilidade da criação dos filhos não é nem da mãe, é do pai. Olha que interessante, saca? Por quê? Porque a mãe, principalmente o pai, por ele ser um pouco mais... como fala, pelo pai ter a característica, certo? Do andamento da casa, por ele ser o cabeça, por ele... É igual a história dos lobos que eu contei para vocês. Os mais novos abrem o caminho, os mais velhos vêm acompanhando para estar guiando, depois vem as mulheres por questão de proteção com os filhotes, e lá atrás mais 2 ou 3 lobos mais novos. E eles fazem rodízio entre eles para abrir caminho e questão de segurança. Assim funciona a família. Então, um filho, ele sempre tem um temor maior pelo pai do que pela mãe. Por quê? Porque a mãe é amor. A mãe é aquela protetora. A mãe é aquela que primeiro a perder paciência com o filho, é a mãe. Mas ela é a primeira a amar, a primeira a abraçar, a primeira a trazer para perto, e é essa visão. Então, essa primeira a chorar, primeira a sofrer também. Primeira a chorar, primeira a sofrer. É forte isso, né? É demais, e o pai, a responsabilidade é do pai, da criação. Por quê? Porque é o pai que vai ensinar os filhos como tratar a mãe. A mãe, assim, cara, é muito importante a presença dos dois. Eu vejo aqui em casa, assim, quanto mais... Eu aprendo muito com meus filhos, sabe? Então, essa sabedoria dos mais jovens, por exemplo, eu aprendo muito com eles, com a Mia, caramba, o que eu aprendo com eles é incrível, assim, sabe? Coisas de... Às vezes eu tô no celular e ela fala, de novo no celular, pai, eu tô falando contigo aqui e você fica de novo no celular? Toma essa dura distraída. Aí eu falei, filho, é verdade, viu? Papai tá no celular de novo. Não, peraí.
Não, eu paro, olho no olhinho dela, escuto ela falar, o que foi, meu amor? Cara, é incrível, sabe? E tem muitos pais que falam assim, vai embora, menina, sei lá o quê, né? E eu tô me disciplinando realmente a escutar muito mais meus filhos, mais do que eu escuto, porque eu tenho muito a aprender com eles. O Noah, por exemplo, eu fiquei surpreendido, sabe? Porque ele tá falando, ele tem 2 anos de idade, ele fala demais. Ele fala uma sabedoria assim que eu falo, meu Deus, de onde você tirou isso, Curi? De onde você tirou isso? Aí quando eu fui ver... Estão debaixo da sua sabedoria, debaixo da tua unção. Eles exatamente. Direto do alto. Exatamente. Os filhos pequenos estão direto debaixo aí da... E quando vai ver, a minha esposa falou, mas você fala isso? Eu falo isso não. Aí daqui é batata. Aí daqui passou um minuto, passou nem um minuto, eu tô falando aquela frase que ele falou. Eu fico falando, caramba, como é importante. Até as palavras torpes que eu solto às vezes aqui, porque eu fico bravo, sabe? Porque eu tenho essa tendência colérica, né? De ir pra frente, né? Tô me disciplinando muito por causa dos meus filhos, né? Eles pegam também. Eles pegam também. Então, e o tanto que eles pegam rápido, né, Ado? Meu Deus do céu, rapaz. Aquele negócio de falar que é esponja é muito forte, é muito verdade. Eu tenho vivido Você não isso. tem noção. Rapaz, eu vejo assim, ó. Ó, eu vi ontem um vídeo do Brunão, da filhinha dele. Pense numa garotinha sábia. Pense numa garotinha, sabe, assim, aberta para poder falar e se lidar bem com a câmera. Eu achei uma fofura. Até comentei lá, né, Brunão, nos teus stories lá. É verdade. E isso é o espelho do que acontece em casa. Você vê quando os filhos são tudo retraídos, tudo assim, você vê, né? Aquela coisa borocochô, aqueles filhos tudo carinha triste, né? Você chega nos lugares, você fala, cara, é o espelho de casa isso aí, sabe? Para mim é muito forte isso. E quando eu vejo, quando meus filhos chegam, por exemplo, nos lugares, eles são muito elétricos. Eles pulam, mas eles não são desrespeitosos. O pessoal fica de cara na hora que você tá na mesa. Eles chegam assim na hora que vamos orar, vamos fazer pipipi, sei lá, aquele negócio de vamos orar junto, né? Eles possam sair da mesa, sabe? Obrigado, você agradece por isso, sabe? De gratidão. Que lindo isso, mano. Sabe? Então, esses princípios não podem faltar. Né? Eles podem ser elétrico o que for, pode pintar e bordar, pode fazer o que for. Mas respeito e honra, essa palavra é muito linda. Não Poderoso. pode faltar. Não pode faltar, meu Deus do céu. Você falando como é importante disso, olha, isso é muito importante. Como dizem, de sumar importância, que a gente vê isso sendo perdido na sociedade atual e não vai ter continuidade. E voltando nisso, isso aconteceu comigo aqui em casa. Teve uns dias que a minha menina ela falou uma mentira na escola e a mentira se estendeu e a coisa, né, como dizem, afetou a vida de uma outra menininha. E eu fiquei muito nervoso, cheguei em casa, dei umas palmadas na bunda dela. Se a gente não fala isso, a gente não faz isso, porque isso você tem que manter no que você vê aqui em casa. E ela chegou na escola e falou com a professora que eu tinha batido nela, papapá. Aí o que eles fizeram? A escola, o Ado, né, que está aqui na Europa, ele sabe que, não sei aí na Inglaterra, mas na Alemanha, que quando isso acontece, eles mandam um social service na casa da gente. Sim, acontece também. E a social service veio na minha casa para falar comigo o que tinha acontecido, por que eu tinha feito aquilo. A minha esposa, como é daqui, costume daqui, não era cristã, mas se tornou cristã depois que casou comigo e tal. A mulher veio me perguntar, eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, ensina que a gente deve corrigir os filhos da gente com vara, se preciso. Para quê? Para que eles não desviem da verdade e tenham congruência naquilo que faz o resto da vida. A escola, aqui, ela é para ensinar o português, no caso aqui, o inglês, a matemática, a física. Agora, valores e princípios, quem ensina sou eu. Perfeito, não é Brunão. Você, não. Perfeito, é isso mesmo. A social service não soube onde enfiar a cara.
Falei assim, olha, se esse episódio aconteceu, eu corrigi ela. Você não vê ninguém falando dela a respeito que ela é mal educada, que ela desrespeita os mais velhos, que ela não ouve. Se você for na escola e perguntar às professoras dela, puxar a ficha, você vai ver que ela é uma menina super educada. Você acha que essa super educação veio da escola ou foi eu que dei? De chegar na sala, pedir, né, dar bom dia para a professora, quando está saindo, dar tchau. E ela é muito, como assim, ela pegou esse jeito do brasileiro, que é de lá, dá um abraço, às vezes dá um beijo, que aqui não tem isso. Uhum. Mas pedindo, né? Oi, desculpa, toda aquela como diz, toda aquela... Estou faltando as palavras, mas como é que eu vou colocar? Posso fazer um gancho? Eu queria fazer um gancho depois disso aí e falar bem-vindo para a Valéria, que acabou de entrar também. Eu acho que é a primeira vez ela aqui. A Valéria é Mulheres FTSK. Eu acho que ela está falando da Holanda, né? Mas pode continuar aí, Brunão. E aquilo, quando eu falei para a mulher, eu disse, mas o senhor não pode fazer isso. Eu disse, olha, dentro da minha casa, eu faço da maneira que eu acho que deve ser feito. A minha posição vai ser essa. Nem que você chame a polícia para mim, né? Eu vou continuar e vou manter nisso. Se você for em cultura milenar, é assim. Foi assim que eu fui criado e é assim que eu vou criar os meus 2 filhos. Você acredita que nunca mais ela voltou aqui em casa, o assunto morreu? Acabou. Tá tudo certo. Legal, né, cara? Eu queria fazer um gancho disso aí. Eu trabalho em escola, né? E todo mundo já sabe já da história, coisa do tipo. Mas, enfim, e tem uma coisa que eu vejo que muitos pais espancam os filhos, né? O que o Bruno está falando é uma outra dinâmica, tá? Não tem nada a ver com espancar. Eu vejo que os filhos, eles são... Olha, eu vejo nos stories. O meu trabalho, aqui que a gente está falando de interpretar, né? Gesto e mímica, né? Ver os olhos e tudo. Esse é meu trabalho. Entonação de voz, né? Tudo isso eu tenho que saber porque muitas crianças não conseguem ou não podem falar ou têm medo de falar para não comprometer a família em casa, né? Enfim. E o que eu vejo muito, sabe, é que tem gente, por exemplo, que assim, eu não tenho costume eu também nunca fiz também como é que fala? De dar uma palmada no filho, coisa do tipo. Mas isso é uma questão minha, tá? Pessoal, tá? Não estou falando que tá errado, que tá certo, porque eu entendi o seguinte: as crianças, elas precisam de clareza, de segurança e de saber onde elas estão, pode se mexer, certo? Isso depende muito de mim. Isso depende muito de mim. Às vezes, por exemplo, eu falo pro meu filho, vai lá na cozinha, filhinho, 2 anos de idade, tá? Vai lá na cozinha, pega um garfo e pega uma faca e volta para cá e coloca na mesa. Você pega essa frase que eu disse, olha quantos comandos tem ali dentro para uma criança de 2 anos de idade, tá? 2 anos de idade, criança. Filho, primeiramente chame a atenção dele. Filho, Noah, vai lá na cozinha, olha o primeiro comando. Filho, atenção, vai lá na cozinha e pega 2 comandos. Pega, né? Um garfo e uma faca. Volta e coloca na mesa. Olha quantos comandos que são para criança de 2 anos de idade. Ela tem que processar tudo isso, sabe? E ela tem a cabeça muito fértil, está no mundo dela. Entendeu? Eu tenho que respeitar isso. Muitos pais acham que é distração do filho e não tem sabedoria para poder lidar com isso, sabe? Vai lá e já é agressivo, coisa do tipo, você não está entendendo, você é burro, você é isso e aquilo. Eu falo, Senhor amado. Aí que já começam os bloqueios, né? Aí que já começam os bloqueios. Esse que é onde eu ia chegar, Ângela, exatamente onde eu ia chegar. Aí onde começa toda a treta, sabe? De tudo aquilo que a gente vem tratando agora, né? Na fase adulta nossa. Então, o que eu queria dizer com isso é que a língua é como se fosse a vara também. Entendeu? A vara da como é que fala, Bruno, que você falou?
Correção? A correção, exatamente. Correção. Exatamente. Porque o que é o relacionamento? Entre marido e mulher, pai e filhos, né? Nós, com o nosso querido Deus maravilhoso e nosso Criador, o que é? É a conversa. É a conversa. Entendeu? E a gente tem que... E não é todo mundo que tem o mesmo nível de sabedoria, o mesmo nível de conhecimento. Você tem que saber, você tem que ter sabedoria para poder saber o que você vai falar. Como Né? falar, como chegar, né? Com determinadas pessoas, exatamente. Seja com o teu filho de 2 anos de idade, de 1 ano, ou um bebezinho, a comunicação não vai ser frases, não. São pequenos comandos. Um olhar. Comandos. Bebê é um olhar. Você não vai chegar com uma criança de 2 anos e assim, minha querida criança, tome cuidado com a sua prosopopeia. Os seus galináceos estão... Se você disser isso para muitos adolescentes, eles já não vão entender, tá? Não, até mesmo eu. Não. Essa coisa da clareza da comunicação. Eu posso pegar o seu gancho aí. Hebreus 12 fala que a gente não menosprezar a correção do Senhor, porque o Senhor corrige e disciplina aquele que ama. Jó, você falando Hebreus. Estou falando de Hebreus agora. Hebreus... Estamos lendo o capítulo de Jó 32, tá? A Valéria que entrou depois, aí... seja muito bem-vindo, já disse já, a Paulinha também, que entrou depois. Que daí a gente Jó 32, e estamos para mim em Hebreus agora, viu? Ele fala, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não o corrija? E essas palavras, correção e disciplina, elas são, no original, elas são balizadores. O que é uma baliza? Quando a gente vai tirar carta, a gente sabe, né, o que é uma baliza. Ela nos dá limites. Então, o que é a correção? É dar limites. Porque a gente não nasce com limites. Então, a gente só conhece os limites que nos são colocados. E isso é o que Deus, às vezes, faz com a gente. Deus faz com a gente exatamente isso, ele coloca. Porque ele está falando que às vezes Deus reprova, né? Que ele falou, não estranhes quando for por Deus reprovados. Mas o que seria esse reprovado? Se foi reprovado numa prova, você vai fazer de novo. Então, às vezes, a gente tem que entender o sentido da palavra. Eu gosto muito de ensinar por conceitos. Às vezes eu vou assim, o que é o reprovar? Você não passou, né, nesse teste, você vai ter que fazer um outro. Então, é a famosa verdade, nua e crua. Uhum. É você ouvir a verdade que dói, a verdade que corrige. Né? Uhum. E essa semana passada, um amigo meu me mandou um poeminha, né? Uma escrita sobre a verdade. Aí no poema falava assim, olha, uma vez a mentira e a verdade foram tomar banho juntas e o Léo balançou a cabeça e conhece. E aquilo falou assim, poxa vida, isso é corretíssimo, né? A gente está comprando a verdade, tá comprando a mentira vestida da verdade e quer enfiar na goela abaixo da gente, né? Por quê? Porque a gente não consegue olhar a verdade nua e crua. Aí essa analogia de olhar o corpo do outro, na nudez do outro, muitas vezes a gente se passar alguém nu na rua, né? Tem a lei, né? Que proíbe. A gente fala assim, nossa, mas já tá pelado na rua, olha só que vergonha. Depende, se for aqui em São Francisco, não é não. Ou se for lá no meu Recife. Doideira, né? As leis à parte, né? Mas, enfim. A gente tem um adendo aí, né? São Francisco é tão interessante, cara. Esse dia para trás, uma mãe amamentando uma criança aqui no metrô daqui, ela tomou um processo, mas os gays aqui podem andar pelado na rua, entendeu? Meu Deus. Aí é a questão. A gente está comprando a verdade nua e crua ou está comprando a mentira nua e crua? É isso mesmo.
você falou tem todo sentido. Cara, é muito interessante, porque é o que a Ângela falou aí agora. É os limites, cara. Mano, Deus nos limita, certo? Pelo nosso bem. Um pai limita um filho pelo nosso bem. Quer ver? Vocês que têm filhos aí, quantas vezes vocês compraram aquelas capinhas para pôr na tomada para o menino enfiar o dedo na tomada? É um limite. Eu tenho uma isso aqui em casa. Tem um monte. Eu nunca comprei. Eu tenho. Sério? Eu tenho, comprei. Mas a maioria das pessoas sim, entendeu? A maioria. Quantas vezes, por exemplo, você teve que colocar aquelas tampas para prender a tampa do armário para o menino não abrir gaveta, não pegar a faca, para o menino puxar lá e cair panela em cima. Isso aí então, não. Isso aí portãozinho para não subir e descer a escada. E vai, portãozinho. Em casa a gente comprou um portãozinho. Aí, tá vendo? Então, Tem são algum limite. Algumas coisas são necessárias. Porque aqui, Uhum. ó, porque é o seguinte, assim, eu acho muito válido assim, que as crianças tenham as experiências delas, tá? E às vezes eu deixo também acontecer. Eu falo, você quer fazer? Ó, filho, tá quente. Mas se você quiser colocar a mão, coloca. Pra você ver como é que é. Meu filho vai lá, colocou a mão. É isso aí, doeu. Nunca mais, ele entendeu. Nunca mais colocou. Mas eu expliquei para ele antes de aquilo acontecer, entendeu? Para poder já fazer aquela ancoragem, para ele poder já saber que... Mas vai ter uma coisa muito perigosa que você não vai poder deixar. Você não vai ter ter que brincar com a faca, por exemplo, você vai ter que falar não e pronto. Muito pelo contrário, eu falo para eles, vai lá na cozinha, pega a faca, pega o garfo e traz para cá. Ele vai lá, às vezes fica uma faca de corte, né? Não, a faca de pau, aquela faca de corte, tudo. Aquela faca safada lá de passar mão. Aquela lá, mas tem aquelas, eu quero cortar alguma coisa. Essa faz a parte da prudência, né, cara? Tem idade. A gente tem que lembrar que tem idade, né? A Bíblia fala que quando a gente se converte, a gente é como um bebê. Então, a gente, como cristão, a gente passa pelas fases. A fase de maturidade, a fase que Paulo ainda fala que tem que se alimentar com leite, depois vai passando para o alimento sólido. Então, engraçado a Bíblia fala das fases, né? Essa então, sua analogia, Ângela, das fases, se a gente for estudar, né, a psicologia, e a gente vai notar que essas fases da criança, elas são fechadas em determinadas idades, né? O menino de 0 a 6 anos fechou aquele ciclo, o de 7 anos a 10 anos fechou um outro ciclo, o de 10 anos ao 14 anos também completou outro ciclo. E se engatinhar na fé também é necessário, porque é onde a gente se estrutura como pessoa, é onde a gente se estrutura com princípios bíblicos, é onde a gente mantém essa correlação de amor e retidão, amor e coragem, amor e desbravamento, né? Na fé. Se a gente for comparar com essa, né, analogia. Cara, da criança crescendo. E isso aplica na nossa vida de adulto. A gente tem aquela fase que não conhecia o Ado na infância dele, mas eu vou pegar o Ado, que ele é skatista, que ele faz uma pancada de coisa em massa. Mas olha só, a gente hoje, na casa dos 30, 40, a gente começa a entrar numa fase onde muitos de nós começamos a perder pessoas amadas. Sabe? Sabe? A gente começa a perder pessoas, pai, mãe, avós, amigos, né? Então, assim, a gente começa a entrar nessa fase. Então, a gente tem a fase de descobrir as coisas. A fase da juventude, que tudo é massa, que é a primeira vez que você anda de ônibus sozinho, a primeira vez que você faz uma viagem só com os amigos, a primeira vez que você compra alguma coisa que você sempre quis, uma bicicleta, um celular, uma caixa de som, alguma coisa, um primeiro skate, né, não, Ado? O primeiro salário. Não, o primeiro skate não esqueço. Primeiro salário. Nossa, não esqueço. São fases, né? É a primeira vez que você arruma uma namorada, um namorado, a primeira vez, né? Então, cara, são essas fases, né? E aí,
E elas vêm nos acompanhando lá de trás das crianças. Aí vem um negócio que o Ato falou que eu gravei aqui, que eu achei muito legal, que ele falou. Quando os bloqueios começam a vir lá atrás, eles, se não tratados, eles refletem aqui nos dias de hoje. Entendeu? Então, por exemplo, muitos de nós ainda temos requisitos e trava e algumas coisas que nós trouxemos da nossa criação, pela falta de sabedoria dos nossos pais, certo? Pela falta de sabedoria dos professores, das pessoas que passaram por nossas vidas, dos referenciais. Os meus referenciais quando eu era jovem, mano, eu não tenho nenhum deles hoje como referencial, porque assim, eu buscava nas pessoas famosas que eu tinha como referenciais aquilo que eu gostava. Um pouco da rebeldia, um pouco de briga, um pouco da revolta, sabe? Então, assim, mudaram, por quê? São essas fases. E essa analogia que você fez, Bruno, ela aplica perfeitamente em tudo. Em tudo. Né? Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, na vida familiar, na criação dos filhos, na vida entre amigos, né? Se você tem o seu melhor amigo, você nunca discutiu com ele, você nunca quebrou o pau com ele, você nunca ficou grilado com ele, mano, é porque então você sabe, você foi o melhor de todos os amigos, você tem que fazer um troféu para você e te entregar um Oscar, entendeu? Mas quando você tem, você peneira os verdadeiros amigos, porque os verdadeiros amigos são apesar mas os verdadeiros amigos são aqueles que te limitam, são aqueles que te impulsionam, são aqueles que te põem para cima. É o que Deus faz. Deus vira para a gente e fala, olha, filhão, ó, Leozeira, todas as coisas são lícitas aí, cara. Se você quiser, vai lá, manda ver. Mas nem tudo olha, é para você. Essa questão de amigo, isso há uns anos atrás, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, a gente sabe que, como você diz, tudo se é lícito, às vezes nem tudo convém. Eu acho que as pessoas viam em mim, como dizer, um cristão. Esse camarada é meio quadradão, um encaixe no nosso meio. Mas a gente, os amigos, como diz, a gente tinha os amigos. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava veio a memória assim sobre amigos, né? Eu sabia que esse camarada ele mexia com droga, bebia, fazia diabo a quatro, como diz o outro. Quando diz, não precisava nem o diabo interferir na vida dele, ele mesmo já fazia. Já interferia. Não podia. E eu lembro que a gente morava junto, a gente dividia o flat, e ele falou assim, eu vou numa festa de um amigo meu aí e tal, e esse amigo dele também era um amigo em comum, que eu trabalhava num bar na época, eu também vou. Ele disse, você não vai, não. E aquilo, assim, na hora, eu fiquei assim, poxa, se a gente está dividindo aqui, você é meu amigo e tal, estou querendo me enturmar, fazer umas turmas diferentes, sei lá, dar uma animada, dar um up na vida, sei lá. Não, você não vai. E aquilo me entrou na cabeça assim, por que esse camarada tá falando para mim não ir? Por quê? Aí no final do dia, eu falei, Bruno, você não vai lá não, porque lá só vai ter gente maconheira, a gente tá indo lá para fumar maconha, se drogar, entendeu? E se você for lá, eu não vou conseguir fazer isso. Eu era desses aí há um ano e meio atrás, Bruno. Aí eu falei assim, eu pensei assim, muito obrigado, você está sendo meu amigo, não, né? E não em dizer para mim não ir. Mas mesmo se eu for, eu sei que eu me conheço, eu sei que eu não vou usar nada disso. Mas por você ter vindo falar para mim, falou assim, ó, não vai, porque eu não te vejo nesse ambiente. Você não encaixa aí. Cuidado, olha, Deus. Eu te agradeço. Vejo que você realmente é meu amigo. Né? Deu tapa nas coisas. Eu não vejo isso aí, por que não vai tomar um café, qualquer coisa? Evita você também. Não, já machucou, tô indo. Mas eu queria te dizer isso, porque o som ficou meio ruim aí. O som tá abafado, não. O seu som ficou meio ruim aí. Melhorou? Melhorou. Então, assim, eu nunca esqueço disso e vejo isso como realmente esse amigo que te dá o conselho. Espera aí, eu acho que você não encaixa nisso aí.
às vezes te puxa para trás para não fazer. Mesmo ele fazendo errado, né? Hoje ele se converteu, não foi nem, eu nem sei se foi através de mim, mas eu vi. Mas é um exemplo, né? É um exemplo, é um referencial a gente que a gente está falando. Ele voltou para o Brasil e, como disse, ele encontrou a Deus de uma forma, não, como eu disse, não sei se é através de mim ou pelo meu testemunho que dei há uns anos atrás, mas eu vi nele essa amizade verdadeira. Eu falei assim, não vai lá porque não é para você. Você não é da quebrada. Em outras palavras, por limites. Em outras palavras, você não é da quebrada, cara. Por que você está querendo fazer isso? O interessante, sabe o que quebra, não? É que, às vezes, as pessoas em nossa volta estão vendo coisas que a gente não viu. É igual aquela frase, olha, Deus nos livrou de algumas coisas porque ele ouviu dizer de nós o que a gente não ouviu. Então, assim, é sempre bom, sabe, a gente sempre ter um amigo por perto que ele consegue enxergar por fora. Ou até mesmo as pessoas falam para os amigos coisas que não teria coragem de falar para a gente. E o amigo chega e mora. Eu tenho um caso agora recente de um dos meus maiores amigos do Brasil virar para mim e falar assim, eu não sei, ele está tomando umas decisões sobre a esposa dele, a namorada dele, né? E a namorada não, perdão, a noiva dele. E ele tomando algumas decisões com ela e tal, não sei o quê. Aí ele perguntou para mim, mas o que você acha? Eu falei para ele, cara, meu coração tá fechado por isso aí. Aí ele justificando. E eu falei para ele, cara, eu não vejo razão nenhuma para você agir desse jeito. E ele, não, mas não sei o quê. Aí ele foi para outro amigo nosso, a mesma coisa, falando no caso dele, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sei qual é a sua intenção, mas eu não consigo ver maldade nisso. E tá, ele rodou. Aí o que ele fez? Todo mundo falando a mesma coisa para ele. Aí ele foi lá e agiu por conta própria. Moral da história, quebrou a cara, se machucou, certo? Os amigos não deixou de ser amigo, mas ele levou uma cicatriz a mais na vida dele desnecessária, porque ele não ouviu ninguém. Os amigos de Jó fizeram muito isso com Jó, né? Levando para Jó, cara, Jó, ele escutava os caras, mas ele tomava para ele aquilo que realmente era bom. No entanto, ele não escutou nada dos amigos dele que fosse algo que realmente o limitasse ou que levasse ele a entender o que ele estava passando, entendeu? Então, assim, por isso que na angústia a gente, né, na angústia revela-se, né, o amigo na angústia revela-se o irmão, né, amigo mais chegado do que os irmãos. Então, assim, cara, tem coisa que você conta para seus amigos que seus irmãos não sabem, entendeu? Por quê? Com certeza. Conhece, sabe? Então, assim, a gente já conhece as pessoas de dentro de casa e nós mesmos temos o dom de não esperar muito deles. Porque a gente já sabe muito mais dos defeitos e dos erros deles do que das qualidades. As coisas boas a gente muitas vezes passa pano, né? Então, assim, é interessante isso. Agora, sobre Jó, cara, é aquele negócio, você vai ouvir e vai. Quando é aquele que não serve para você, você simplesmente descarta. E isso aplica em tudo na vida. Você vai estudar mercado financeiro. Mano, na boa, eu vou falar um negócio engraçado aqui, então o Brunão vai até grilar comigo. Mas, Brunão, essa tabela periódica atrás de você aí, mano, não somou em nada na minha vida, porque eu tenho que eu passei raiva, velho. Isso aqui é da... eu tenho mania de colocar as coisas para minha menina, né? Aí tem a tabela periódica, tem os desenhos que ela faz. Aí eu falei assim, eu não vou jogar fora. Mano, eu vou escutei colocar muito meu professor, mas eu dei um alívio quando eu saí dessa fase. Pior de tudo, eu tô na minha sala de jantar. Química nunca foi minha lado tem os negócios de chinês, tem tudo assim, uma técnica de educação. Então, assim, cara, e outra, é aquele negócio, nem todas as coisas é para todo mundo, mano. Cara, a água do mar do Pacífico não é para todo mundo, irmão, é gelada, saca? Então, assim, e cair ali dentro, mano, você cai por questão de coisas que você gostar mesmo, sabe? Coisa que você fala assim, velho, eu vou fazer, mano, correr. Aquele dia eu tava andando com vocês na rua, escutando. Mano, eu andei, deu 2 horas e pouquinho que eu andei, deu 2 horas e 10 na rua, eu caminhando e escutando a galera e participando. Cara, eu tava fazendo, já era quase meia-noite já, e tava fazendo, se eu não me engano, eu olhei no dia, era 4 graus, cara.
E eu falei, mano, eu preciso fazer isso aqui, não é para mim. Então, nem tudo é para todo mundo, cara. Né? As bênçãos de Deus não foi para todos os discípulos. Cada um em específico recebeu a sua dosagem exata, né? A sua, como diz, a quantidade exata de cada um. Então, cara, nós vamos ter sabedoria em áreas separadas que no nosso juntar, como aqui no grupo 007, sabe, vai revelar o corpo de Cristo. Vai ter uns que vai ser perna, outros vai ser mão para pegar e abençoar, outros vai ser os olhos, outros vai ser, sabe? Esse é o gostoso, cara. Aquela analogia a multiforme sabedoria. Aquelas pecinhas do quebra-cabeça que vai mudando, né? Aquela pecinha que falta em você, que está dentro de mim, que vai encaixando no Brunão, em você, enfim, vai dando aquela ligação e vai formar o corpo, né? O corpo de Cristo, né, cara? Que poderoso. Cara, isso porque a gente se completa no outro. Exato. A gente nunca se completa sozinho, a gente sempre se completa isso no outro. Isso é lindo, cara. É igual você treinar numa academia, certo? Na academia, quando você começa a treinar na academia para ganhar massa muscular, você primeiro começa fortalecendo o quê? Braço. Os braços estão fortes, aí você vai, o ombro, vou treinar um peitoral, aí tá com braço e peito, não, vou treinar um ombro. Aí você foca o passo a passo. Passa um pouquinho, você tá fazendo pouca coisa e treinando o corpo inteiro, exercitando para manter o que você tem. Aí você tem as pernas fortes, as costas fortes, os braços fortes, certo? Então, assim, é interessante, é essa construção. Aqui no nosso meio, a gente tem gente que converteu tem pouco tempo, tem gente que tem, né, uma caminhada longa, né? Tem gente que caiu como eu, se reergueu novamente, voltou. Então, cara, esse é o gostoso. Sabe, é você poder abraçar o irmão e falar assim, sabe, Ângela, chega aí, tamo junto. Mas eu não sei o que, ó, chega de mimimi, vamos embora, arregaça as mangas aí, e é nóis, cara, vamos pra cima, entendeu? Vamos fazer esse time aqui, cara, alcançar vidas, entendeu? Então, assim, esse que é o gostoso, cara. É isso aí. Isso que é bom. Bora. Essa é boa. Você vai falar alguma coisa, Ângela? Não, eu só ia fechar aqui com o último versículo de Jó para já ir. Tem tanta coisa para falar desse assunto que se a gente continuar, a gente vai virar madrugada. Por isso que tem que se cortar aqui, pessoal, para não ficar muito longo no vídeo. A gente continua nos bastidores. Bastidores é que é onde o fogo continua, tá? Isso aí. Mas eu vou ler o último versículo. Sapatinho. Que eu achei. Carinha de crente. Sapatinho de fogo. Uma que eu não vou esquecer é o coque encantado. O coque, esse coque, rapaz, toma cuidado com esse negócio aí, que não mexe com esses negócios não, viu? O negócio de quê? De coque? Que é? Coque o coque encantado do reteté do sapatinho. Falando naquele coque, sapatinho de fogo. Eu não tenho cabelo para fazer, mas aquele coque que você faz assim, põe valitina, entendeu? Eu gosto de sapatinho de fogo, hein? Eu ri do Aldo. O Aldo me lembrou de um vídeo que eu postei agora, cara. Eu fiquei rindo. Cara, não sei o que, bonitinho, não sei o que, carinha de evangélico. Carinha de evangélico. Carinha de crente, cara. De evangélico, o vocabulário de evangeliquez. Não, o pior que foi assim, né? O cara falando que ele é bonito e sei lá o que, as qualidades dele, e ainda com essa carinha de evangélico. Meu Deus, cara. Vamos finalizar aí o áudio aí nessa risada, cara, pra galera terminar já com vontade de voltar depois. Não, mas vai vendo. Mas a Angela queria fazer uma colocação aqui, eu comecei cortando ela. Não, é só para terminar o Jó, porque a gente não voltou para Jó, né? A gente saiu dele e não voltou. Porque ele fala, no último aqui, ele só fala, eu não protegerei sem justiça um lado ou outro, e a ninguém adularei, porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse o meu Criador, em pouco tempo me retiraria da terra. Uau. Então, assim, voltando a falar naqueles códigos que a gente falou antes da bajulação e tudo. Onde que está esse mesmo? Já está no 21 e 22. Está nos últimos dois versículos. E é muito forte. Nossa. É muito forte que ele fala isso. Ele fala, eu não vou proteger nem um lado nem o outro. Eu vou analisar de uma forma balanceada. E eu não vou agir como um bajulador.
E quando eu falei do texto lá de Davi, que eu lembrei muito, que está em 2 Samuel, que tentaram oferecer o campo para ele. E falaram, não pode ficar, o campo é seu, porque ele era um cara, nossa, já tinha conquistado tudo, já tinha respeito, tudo, não, pode ficar que o campo é seu. Ele falou, não quero, eu não oferecerei nada a Deus que não me custe um preço. Então, Davi entendeu que, assim, eu não vou ficar com o seu presente agora, porque não é isso. Então, você quer me dar presente? Não, porque isso eu vou dar a Deus. Então, o que eu vou dar a Deus, eu não vou dar nada que não me custe um preço. Eu posso trazer isso para todas as áreas da minha vida. Então, a busca é falar assim, eu fui encontrada por Cristo, agora eu não preciso mais buscar porque o Espírito Santo está dentro. Agora que você precisa buscar, agora que você tem que ir, agora que você tem o Espírito Santo que revela a palavra, que te motiva, que te tem. Então, é mais assim, porque a Bíblia fala também que a gente está falando de níveis, só vou fazer uma amarração aqui para chegar onde eu quero. E quando a Bíblia fala de níveis, a gente está falando de filho pequeno, o Bruno falou das fases, a gente está falando de maturidade, de limite. E a Bíblia fala, Jesus cita o exemplo da criança. Qual a diferença da criança para o escravo? Ela pode ser herdeira de tudo, mas se ela não for madura, ela não aprendeu a usufruir. Então, só vai usufruir do que é do pai quem atingir a maturidade. Então, a gente fala, eu posso ficar, assim, sou salvo e fiquei na fase criança, ou eu fui salva e agora eu quero chegar à minha maturidade, porque Jesus fala, qual a diferença da criança para o escravo? A criança vai precisar do tutor, vai precisar do aio, né, que a palavra de Deus diz. Então, qual a diferença dela? Ela não pode desfrutar de nada do que ela tem ainda. Isso é forte, porque quando ela vai desfrutar da herança? Quando ela for filho maduro. Então, que a gente tem esse propósito no coração de buscar. Poderoso. De buscar isso, porque eu nasci, sou bebê. Aí eu tenho que começar a me alimentar de leitinho, mas eu tenho que buscar o alimento mais sólido. Aqui a gente começa brincando, aqui a gente fala de vários códigos, a gente está extraindo códigos poderosos da Bíblia, a gente traz para diversos assuntos, a gente fala de vida, a gente fala de educação de filhos, a gente fala de tantas coisas. Aqui a gente está amadurecendo. Como o Leozera falou, cada um com a sua área, cada um com a sua contribuição. Eu amo ouvir quando vocês falam, assim, eu fico aqui só... Eu fico bebendo, literalmente. Eu também. Cara, eu acho bom demais. Eu fico bebendo, literalmente, aqui. Hoje eu brinquei num grupo que eu falei que isso aqui é viciante, que a gente entra e não quer sair. Hoje eu não ia entrar. Mas é tão gostoso você ver isso, porque aqui que a gente está... às vezes depois a gente dá aquelas afiadas no ferro, né? Não, isso não está bom, isso não é assim. Mas aqui a gente vai ganhando maturidade. Aqui é onde a gente vai ganhando substância para crescer e aqui a gente está se alimentando. Então, a gente quer a estatura da maturidade. Só que eu não vou atingir a estatura da maturidade continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. A minha natureza é outra. Eu ganhei uma nova natureza, eu tenho uma natureza transformada, sim, mas eu tenho que desenvolvê-la, porque ela nasceu criança. Dá para viver o novo, sabe? Não dá para fazer algo novo vivendo o velho, né? Vivendo o velho. Olha, eu esqueci onde está na Bíblia, se eu não me engano é em Isaías, mas diz assim, antes eu fazia coisa de menino, hoje já não sou menino mais. Eu lembro do texto, mas não sei. Acho que é em Coríntios. Tem em Coríntios, mas tem uma passagem também. Acho que é 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 13, antes dele falar do amor, se eu não me engano. Tem uma coisa em Isaías, na oração de Isaías. Quando eu era menino, acho que é isso, quando eu era menino, eu pensava como menina, agia como menina, agora que depois deixei as coisas de meninas para trás. Esse é em Coríntios. Mas depois a gente procura e traz. Mas eu acho aqui. Que é em Coríntios também. Eu tenho quase certeza que esse é em Coríntios também. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, que assim, eu quis dar essa amarrada nos últimos versículos de Jó, para a gente voltar para Jó, mas sem perder todo esse conteúdo.
que a gente recebeu aqui, porque foi muito, muito grande o conteúdo de hoje. Então, só para dar aquela fechada, eu acho que abraça um pouquinho todas as áreas para a gente falar que a gente precisa do limite de Deus, a gente precisa das balizas, das correções, a gente precisa uns dos outros para se alimentar e crescer, para a gente chegar à maturidade. Porque a Bíblia diz que só os maduros reinarão. Então... E com a maturidade vem o sorriso, vem a gargalhada. Vamos sorrir para que você participe com a gente aqui também. Não pode ficar. Cai pra dentro, que é uma doideira isso aqui, rapaz. Vem sorriso, vem segurança para fazer as coisas, vem tudo. É tão gostoso. Porque, olha, gente, eu falo para vocês, se vocês não entraram ainda, entrem, porque é maravilhoso. Vai acabar a bateria do meu computador, eu esqueci de ligar ali na tomada, então, mas eu vou tentar falar antes. Já vamos pegar esse gancho da bateria que tá acabando. Eu esqueci de ligar, porque eu mudei tudo aqui. E, pessoal, é o seguinte, um recadinho aqui para o final, né? A gente está sendo muito abençoado, várias respostas de orações aqui também. Se você for no nosso Instagram, aqui na descrição do vídeo tem nosso Instagram, você clica nele, na nossa bio vai ter mais um Linktree, e lá está a chave para você entrar no nosso Telegram. Clicando naquele link lá, você vai cair no Telegram, e lá tem todas as informações. A gente troca ideia um com o outro, a gente sorri um com o outro, a gente chora um com o outro, a gente dá um apoio, sabe? Então, a gente realmente... A intenção disso aqui, além de extrair, sabe, os códigos que realmente são poderosos da Bíblia para nossas vidas, para que a gente use em nossas vidas, a gente ora e vigia um com o outro, sabe? A gente cuida do outro ali de dentro, a gente, como eu disse, né, chora com quem tem que chorar e se alegra com quem se alegram, e com isso a gente vai orando pelo outro, vai fortalecendo, vai dando uma ajuda, enfim, para poder realmente a gente estar vivendo isso, sabe? É muito importante quando a gente está novo na fé, né? Para mim é muito importante estar tendo esse contato para poder a gente estar, sabe, com os nossos, né? É importante demais, sabe? E buscando outras pessoas que de repente vai estar escutando essa mensagem aqui também. Amém. Então é isso aí. A Bia que tá aí, ela caiu para dentro assim, né? Não foi, Bia? Ela viu uma postagem lá no Instagram e aí ela já entrou no link, caiu para dentro e tá aí com a gente. Exatamente. Exatamente. E é muito gostoso estar, né? Eu entrei só para dar uma olhadinha também e não saí mais. Ontem entrou a Kátia, hoje ela falou para mim, olha, eu não posso entrar, mas eu me senti muito em casa, me senti muito acolhida. Então, todos vocês que entrarem depois serão muito bem acolhidos também. É uma grande família, na verdade é isso. Todo mundo que se surpreende, né? Fala, nossa, eu tinha expectativas e superou a expectativa porque acha muito gostoso, sabe? E quando participa uma vez, não quer mais sair. Olha eu aqui de novo, nem ia poder entrar hoje. Beleza. É isso aí, então pessoal. Gratidão por todos que compareceram hoje. E você que está assistindo, é mais que bem-vindo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você discorda de alguma coisa, comente. Se você concorda, comenta também. Curte, espalha, compartilha. Faz o vídeo aqui para abençoar pessoas. Beleza? Então é isso aí. Bora terminar orando. Já está pronta a thumb, já fiz uma foto, já um print, já está pronta a thumb. Acho que faz tempo. Já foi. Que é isso, hein? Aqui pegou eficiência. Pegou todo mundo rindo. Todo mundo sincero, com aquela cara de crente, sabe? Aquela carinha de interessante. Vamos orar para terminar? Aquela carinha de evangélico. A próxima vez você me avisa que eu vou colocar minha peruca. Nossa, aí sim, peruca é bom, hein, cara? Galera, eu amo vocês. É só virar a cabeça para baixo aqui, ó, e eu fico com o cabeludo de novo. É isso aí. Então bora, né? Bora orar. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua alegria, pela tua presença. Deus, te agradecemos por tudo que lembramos, de tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelos meus amigos aqui. Obrigado, Deus, por cada família representada, Senhor. Te louvamos pelo teu agir, Pai. Te louvamos, Pai, para o Senhor nos encher de alegria, de esperança, para que a gente possa abençoar as vidas que passarem por nós, seja tanto pelo mundo digital quanto pela nossa vida física. Em nome de Jesus, Pai,
Lembra da nossa lista que já foi colocada na tua presença e lembra, Pai, de cada um de nós no nosso dia a dia. Abençoa, Pai, as pessoas que ouvirem essa live, abençoa, Senhor, alcançando a vida delas. Talvez uma vírgula, uma frase, Pai, dita aqui, Senhor, que ela tenha poder para mudar a vida e a história, a estrutura, Deus, da vida dessa pessoa que ouvir. Abençoa ela, Espírito Santo de Deus, alcance vidas através de nós, em cima de tudo aquilo que a gente é e em todos os lugares que a gente estiver. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos pelos ensinamentos de hoje. Esteja conosco, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão, Senhor. Amém. E eu vou parar de gravar aqui e continuo rapidinho nos bastidores. E é isso aí. Valeu, pessoal. E bora para cima, porque nosso Valeu, inimigo galera. não descansa. Bom, eu já vou vazar. É nóis. Valeu. Prazer. Tchau, tchau.